Bien, hermanos, seguidamente tenemos la predicación de parte del pastor Paulo con el tema declarado y probado, basado en Marcos capítulo 1 del verso 9 al 13. Graça e paz, irmãos. Como sempre, é uma alegria poder compartilhar das Escrituras com vocês. Irmãos, les invito a que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 1 e vamos a ler a partir do versículo 9 hasta o versículo de número 13. Domingo passado eu mencionei que Marcos é um autor que vai direto ao grano. Não tem grandes introduções sobre a infância de Jesus ou sua niñez, não tem genealogias, não tem muitos detalhes acerca do bautismo e tampouco da tentação de Jesus, pero as demais informações podemos obter leyendo os demais evangelhos. Bueno, eu vou ler para vocês a partir do versículo de número 9. Aconteceu em aqueles dias que Jesus vino de Nazaré de Galileia e foi bautizado por João em el Jordão. E luego, quando subia del agua, viu abrir-se os cielos e el Espírito como paloma que descendia sobre ele. E vino uma voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. E luego el Espírito Santo lhe impulsou ao deserto. E estuvo aí en el deserto 40 dias, e era tentado por Satanás. E estava com las fieras, e los ángeles le serviam. Vamos orar. Padre, estamos delante del Senhor e de tu santa palavra. E estamos aqui, ó Deus, para ouvir tu voz. E pedimos, ó Deus, por tu graça, por la capacidade de compreender as Escrituras, de reconhecer a necessidade que temos de ti, reconhecer nossos pecados e a necessidade de confessá-los. Pero te pedimos, ó Deus, que ao ler sobre o bautismo e a tentação de Cristo, o Senhor, através de tu Santo Espírito, pueda aplicar esse texto a nossa vida hoje. O Senhor nos conhece e sabe de lo que necessitamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hermanos, la semana passada vimos que vimos a Juan Bautista preparando o caminho del Senhor en el deserto. Vimos que o Evangelho tem um centro, Jesucristo, tem um fundamento, a Escritura, tem uma exigência, o arrependimento, e uma direção, Cristo, que bautiza com o Espírito Santo.
Pero hoje, Marcos nos leva ao seguinte momento. O Senhor mesmo chega agora ao escenário. Jesus se apresenta em el rio Jordão, e o que sucede nesses momentos cambiará todo. Em tão só 5 versículos, Marcos resume uma quantidade extraordinária de teologia. Veremos a Jesus identificando-se com pecadores em las águas del bautismo, los cielos rasgando-se e o Espírito Santo descendendo como paloma, a voz del Padre declarando a identidade del Hijo e luego, com a mesma urgência que caracteriza a Marcos, o Espírito impulsando a Jesus ao deserto para ser tentado por el diabo. Esse passagem pode resumir-se assim: Deus declara a identidade de seu Hijo antes de sua obra pública e envia ao mesmo Espírito que o declarou a probar-lo em sofrimento, demonstrando que a aprovação divina e a prueba não são contraditórias, sino complementares. E bajo o título Declarado e Provado, veremos 4 verdades. Primeiro, o Hijo se identifica com nós. Segundo, o Padre declara ao Hijo. Terceiro, o Espírito prueba ao Hijo. E quarto, Deus sostém ao Hijo em la prueba. Passemos então à primeira verdade. O Hijo se identifica com nós. O verso 9 dijo: aconteceu em aqueles dias que Jesus vino de Nazaré de Galileia e foi bautizado por Juan en el Jordão. Hermanos, nesse primeiro versículo, há algumas coisas que necessitamos mirá-la. E a primeira coisa que Marcos subraya aqui é que Jesus viene de Nazaré de Galileia. Nazaré era uma aldeia insignificante, não mencionada em todo o Antigo Testamento. Galileia era despreciada por los judíos de Judeia como uma região de pescadores e campesinos mesclada com gentiles. E no Evangelho de Juan, escucharíamos a pergunta: de Nazaré pode sair algo de bueno? Juan 1:46. El Messias não vino de Jerusalém, tampouco del palácio, e também não vino del templo. El Salvador viene de la aldeia mais humilde. Pero a segunda coisa que Marcos subraya nesse versículo é que Jesus foi bautizado por Juan. Recordemos, hermanos, que os que estavam aqui na semana passada, o bautismo de Juan era para pecadores que confessavam seus pecados. Receber esse bautismo era admitir a necessidade de perdão. Pero Jesus não tinha pecado que confessar. Então, por que se bautiza? Não porque necessite arrepentir-se, sino porque se identifica com os pecadores que ele vino a salvar, assumindo solenemente sobre si a culpa
de los que vendría a rescatar. Jesús recibe, por lo tanto, el bautismo de arrepentimiento como si fuera uno de nosotros. No es solo una identificación, digamos, solidaria. Es una sustitución legal. Ese es el término teológico que los estudiosos utilizan. La sustitución legal. El justo toma sobre sí los pecados de los injustos. Y eso, hermanos, prefigura la cruz. Apunta en dirección a la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz, donde cargaría el pecado de su pueblo. Isaías capítulo 53, versículo 6, allá nosotros leemos: Jehová hizo que el pecado de todos nosotros cayera sobre él. Hermanos, isso é profundamente reconfortante. El Hijo de Dios no esperó en el cielo a que nosotros subiéramos. El Salvador, el Hijo de Dios, bajó no solamente a la condición humana, bajó a Nazaret, ao lugar mais humilde, e se puso em uma fila de los pecadores en el río Jordán. El autor de Hebreos capítulo 4, versículo 15, escribe: Fue tentado en todo segundo nuestra semejanza, pero sin pecado. Antes de começar seu ministério público, Jesus estava cumprindo sua missão, identificando-se conosco. Hermanos, havendo visto que o Hijo se identifica com nós, Marcos nos conduce agora a la segunda verdade. El Padre declara al Hijo. Versículos 10 y el verso 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, el inicio del versículo 10, Marcos utiliza la expresión enseguida. Y esa expresión es una de las más favoritas de Marcos. Marcos la usa constantemente para dar urgência ao relato. Jesus sai del agua e de imediato algo extraordinário sucede. El versículo 10 dice que Jesus vio los cielos abriéndose. E a palavra original que Marcos usa não significa abrir suavemente, sino desgarrar. É uma expressão que apunta a algo mais forte. Não é a imagem aqui não é de uma puerta que se entreabre. É velo que se rasga. E de aqui já podemos conectar com o que ocorre na cruz, que o velo do templo se rasga de arriba a abaixo. Isso evoca o clamor do profeta Isaías, que em siglo antes havia gritado: "Oh, si rasgara los cielos e descendieras". Hermanos,
Em outras palavras, Marcos nos disse que el clamor de Isaías se ha cumprido. Los cielos se rasgam, Deus irrumpe em la história. E a continuação disse, e desciende el Espírito, como paloma sobre Jesus. Hermanos, aqui há dado cultural, hablamos de cultura, não? Aqui há dado de la cultura, de la cosmovisión. O pensamento judío de aquela época, o Espírito de Deus se havia retirado desde os últimos profetas. Essa é a compreensão de los judíos de aqueles dias. E 4 siglos de silêncio. Pero agora o Espírito regressa. E não viene sobre um profeta ou um rei, tão somente. Vino sobre o profeta, sacerdote e rei, que é o Hijo de Deus. La era del Espírito prometida em la profecia de Joel e Ezequiel empieza aqui. Luego, nosotros leímos en el verso 11, donde Marcos dice que vino una voz de los cielos. Y la voz decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Em outras versões, podemos ter a ideia, a compreensão de complacência como algo agradável a Deus, algo que dá prazer. E esta é a declaração central de todo o passagem. Tu eres mi hijo, em ti tengo complacência. Todo o anterior conduz a esta declaração. Todo o que sigue flui de esta declaração. A voz do Padre combina aqui no texto de Marcos 2 textos do Antigo Testamento. Tu eres mi hijo, que é o texto de Salmo, capítulo 2, versículo 7, o salmo de la entronização do rei davídico, que diz, eu publicarei el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Em ti tengo complacência, é uma cita que encontra-se em Isaías capítulo 42, versículo 1. O primeiro canto del siervo del Senhor, é aqui mi siervo, mi escogido, em quem mi alma tiene complacencia. Eu não citei todo o versículo, pero a ideia está exatamente no capítulo 42 de Isaías, versículo 1. E isso era revolucionário. E no judaísmo, o rei entronizado del Salmo 2 e o siervo sofriente de Isaías 42 eram categorias que se mantinham separadas. O rei era poder e domínio. O siervo era humildade e sofrimento. Pero o Padre junta em uma sola pessoa estes termos. Jesus é rei e a la vez o siervo sofriente. E creio que uns têm a compreensão de que Jesus como rei se apresenta aqui como siervo, e como siervo refleja seu poder e a natureza de seu reino. Cristo é rei precisamente porque é siervo que dará sua vida.
Y para los cristianos romanos perseguidos por el imperio, isto era subversivo. El verdadeiro poder não se manifesta aqui na força militar de César, sino en el serviço del siervo. Agora, hermanos, observem algo mais. El Padre disse: em ti tenho complacência. E quando nós estamos estudando o texto bíblico, temos que estar atento a los detalles de la gramática, aqui del texto traduzido em espanhol, pero los que sabem griego e hebreu, a la estrutura de la gramática, porque são cargadas de lo que se pode dizer. E a diferença linguística do grego e hebreu, muitas vezes perdemos a força de lo que o autor bíblico quiso comunicar. Pero o tempo verbal original indica uma complacência já estabelecida no passado. Não é que o Padre se complazca por Jesus, porque Jesus foi bautizado. É que já estava complacido e por isso lo declara. Em outras palavras, a aprovação do Padre precede a obra pública de seu Hijo. A identidade de Jesus não se conquista, se declara, e se declara desde os cielos, donde Deus Padre lo habla directamente. Hermanos, isso é o Evangelho. Antes que Jesus hiciera um solo milagro, antes que predicara um solo sermão, antes que sanara um solo enfermo, o Padre já dizia: tu eres mi hijo, em ti me complazco. Sabe o que isso significa? Que a identidade de Cristo não depende de seu rendimento, depende do amor eterno do Padre. E lo mesmo aplica a nós outros. Hermanos, nossa identidade como hijos de Deus não se conquista por nossas obras, sino que se declara por graça em Cristo. Agora, havendo visto que o Padre declara o Hijo, a seguinte verdade é: o Espírito prueba al Hijo. O versículo 12 diz: e luego o Espírito lhe impulsou ao deserto. Primeiro, outra vez, se observa a expressão em seguida. São 41 vezes que esta expressão aparece ao longo do Evangelho de Marcos. Essa expressão aqui, Marcos la utiliza outra vez, sem pausa, sem transição, sem dar-lhe tempo a Jesus de desfrutar o momento. Apenas o Padre ha declarado: tu eres mi hijo, em ti me complazco. El Espírito lo lleva a la prueba. La aprobação e la prueba estão conectadas. Hermanos, não há declaração, não há aprovação sem prueba. Não há declaração sem oposição. Essa é uma referência ao pastor Hernandes Dias Lopes. Essa cita é direta de sua exposição de Marcos. Agora, observem lá a palavra impulsa.
La palavra original que Marco usa é a mesma que emplea para descrever a expulsão de demônios. Não é uma guia suave, é um impulso com grande urgência. O mesmo Espírito que descendeu como paloma com ternura sobre Jesus, agora lo impulsa com uma determinação que não admitia demora. Agora, hermanos, pongan la atenção aqui, porque o que vou dizer aqui é importante. Não podemos pensar, ao ler que o Espírito lo impulsa a Jesus com grande urgência, não podemos pensar que Jesus foi forçado contra sua vontade. Foi movido com uma urgência interior que venia do Espírito. A ternura vista en el bautismo dá passo agora para a urgência de la prueba. Por quê? Porque a identidade declarada deve ser verificada em conflito. El Padre disse: "Tu eres mi hijo." E o Espírito Santo leva al Hijo de Deus ao lugar onde essa aflição será provada. A declaração e a prueba não são contraditórias, são complementares. O mesmo Espírito que unge é o que prueba. Hermanos, miren o que Marcos disse no versículo de número 13. E estava en el desierto 40 dias, sendo tentado por Satanás. O número 40 não aparece solamente aqui em las Escrituras. Nos hace lembrar de los 40 anos que Israel passou en el desierto, probado por Deus depois de sair do Egipto. Nos hace lembrar de los 40 dias de Moisés en el monte Sinaí e los 40 dias de Elías camino a Horebe. El deserto, hermano, de maneira general em la tradição bíblica, é o lugar de la prueba e de la revelação a la vez. Pero há uma diferença crucial que nós devemos poner la atenção. Israel falló la prueba en el desierto. El pueblo de Dios en el desierto se quejó, idolatró, perdió la fe. Por outro lado, Moisés não entrou en la tierra prometida. Elías huyó desesperado, pero Jesús, el verdadero Israel, el Hijo de Dios, pasa la prueba donde Israel cayó. Donde Adán cayó en el huerto, el segundo Adán permanece firme en el desierto. La Escritura nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreus 4:15. Hermanos, la filiação que o Padre declarou en el bautismo se verificou na tentação del deserto. Para os cristianos de aqueles dias que eram perseguidos, isso era consuelo. Eles também estavam em deserto de sofrimento. E Marcos lhes disse: "Su Senhor também passou por aí." O Hijo de Deus não evitou a prueba, la atravessou. Hermanos,
Considerando que o Espírito prueba al Hijo, a seguinte verdade diz que Deus sostiene al Hijo em la prueba. Isso está no versículo de número 13, e estava com as fieras, e os ángeles le serviam. Marcos hace algo aqui, coloca esses dois elementos juntos, as fieras e os ángeles, como se fueran duas dimensões simultâneas de la experiência de Jesus en el deserto, peligro e provisão. Primeiro, o texto diz que estava com as fieras. En el Edén, creio que os hermanos se recuerdam, antes de la caída, o homem vivia em paz com os animais, não? Vimos em la escola dominical Adão nombrando a los animais, não? Depois do pecado, os animais se converteram em ameaça. Jesus, entre as fieras, señala a restauração del Edén. O homem justo convive com as bestias sem ser destruído. Hermanos, o mensaje é que o segundo Adão, recreando aqui a harmonia perdida en el Edén. O deserto, compreendido muitas vezes como o lugar de maldição, se transforma em adelanto del paraíso restaurado. E para os leitores de Marcos del siglo I, que enfrentavam as fieras del circo como entretenimento público, creio que esta imagem era profundamente reconfortante. O Hijo de Deus não foi destruído por las bestias, estuvo entre ellas. Cristo já havia estado onde eles estão, onde eles estavam. Segundo o texto, hace referência a los ángeles que serviam a Jesus. Mirem, aqui há detalhe importante. Notem quando vieram os ángeles. Não durante a tentação, sino depois de la vitória. Quando Jesus hubo vencido, quando o diabo foi completamente derrotado, entonces os ángeles vinieron a servirle. O verbo original indica uma ação contínua de que os ángeles seguiam sirviendo. E o serviço que prestavam incluía a provisão para o cuerpo. Traíam alimento ao homem que havia ayunado 40 dias. Não é que os ángeles sostuvieron a Jesus em meio de la prueba. É que Deus recompensou a fidelidade del Hijo com provisão depois de la vitória. Hermanos, há distintas percepções e interpretações desse texto. Hernandes Dias Lopes, William Hendrickson, entende que os ángeles, e aqui com base em el Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, viene la compreensão bíblica de que os ángeles vienen a servir Jesus após Jesus haber salido vitorioso de esta tentação. Pero há outros que vão dizer que Jesus foi servido durante toda a tentação. Hermanos, esse é o patrão del pacto de gracia. El Dios sabio y justo
deja a veces a sus hijos a múltiples tentaciones, no para destruirlos, sino para humillarlos y levantarlos a una dependencia más estrecha de Él mismo. E a confissão de fé nos ensina justo sobre isso no capítulo que habla da providência divina. E aqui lo menciono com minhas próprias palavras. Deus não sempre nos livra do sofrimento, pero nunca nos abandona en el sofrimento. Los ángeles no quitaron Jesús de la tentación. La hicieron soportable. Y vinieron después como recompensa de la fidelidad. Y para aquellos cristianos romanos que enfrentavam as fieras del circo, essa imagem era um bálsamo. Jesus havia estado com as fieras. Jesus havia sido sostenido por ángeles. E o mesmo Cristo que los sostenía a ellos era el que primeiro foi sostenido por los ángeles. Hermanos, hemos visto aqui 4 verdades nesse passagem. E agora, então, consideremos a conclusão desse sermão. Marcos nos ha mostrado que a venida de Jesus ao Rio Jordão não foi um evento aislado, senão o começo de um movimento que chegaria hasta a cruz. Vemos aqui que os cielos rasgam en el bautismo para declarar al Hijo. El velo del templo se rasgará en la cruz para abrir el acceso a los hijos. El mismo desgarro, la misma gracia y el mismo Hijo. Para los cristianos romanos, esse pasaje era uma base firme. Lhes decía a seguinte mensagem: su Senhor também foi declarado e provado. La aprobação del Padre não lhe evitou el desierto, lo llevou a ele, pero el mismo Espírito que lo declarou foi el que lo sostuvo. E isso é o que Marcos quer que nós entendamos hoje. Hermanos, a pergunta para nós é direta. Quando o deserto chegue, e chega a todos, sabemos que nossa identidade como hijos de Deus não depende de nossas circunstâncias. O Padre nos ha declarado suyos em Cristo Jesus, antes de que hiciéramos uma sola obra. E quando a prueba viene, não significa que o Padre nos haya abandonado, significa que a filiação declarada em la gracia se está verificando no conflito. E o mesmo Espírito que nos marcou, que nos sellou como suyos, é quem nos sostiene em la prueba. Hermanos, quero apresentar-lhes algumas aplicações práticas. Primeiro, descansemos em la declaração del Padre. Hermanos, é importante para nós ter a convicção de nossa identidade como hijos de Deus. Se nós hemos puesto nossa fé em Deus, em Cristo, o Padre disse sobre nós lo mesmo que dijo sobre Jesus: eres mi hijo, em ti me complazco. Não porque seamos perfeitos como Cristo era, sino porque estamos em Cristo. E quando Deus nos mira através de seu Hijo. Segundo,
não nos surpreendamos quando o deserto chegue. Irmãos, se o Hijo de Deus foi levado ao deserto, imediatamente depois de ser declarado como Hijo amado de Deus, não esperemos nós que a vida cristiana seja só paz e prosperidade. A prueba não é contradição do Evangelho, é parte do Evangelho. Terceiro, recordemos-nos que o mesmo Espírito que declara é o que prueba. Não é um Espírito que nos abandona em la prueba. É o Espírito que nos marca como hijos e que nos sostiene como hijos. Quando vengan as fieras, a enfermidade, o dolor, a persecução, a pérdida, recordemos que Jesus já estuvo com as fieras e os ángeles siguen sirviendo. Agora, a última aplicação, miremos a Cristo. Hermanos, em nossas pruebas, a tentação é mirarmos a nós mesmos. Nossa força, nossa debilidade, nossa fé, nossa dúvida, somos tentados a mirar essas coisas. Pero Marcos nos leva a mirar a Cristo. Ele Hijo que se identificou com nós, Ele Hijo que foi declarado por el Padre, Ele Hijo que foi provado sem pecado e que foi sostenido em la prueba. Esse é nosso Salvador, esse é nosso hermano, esse é nosso Senhor. Vamos orar? Padre, graças por haver inspirado Marcos a escrever estas palavras. Graças por a enseñança. Graças, oh Senhor, por haver alcançado a muitos de nós aqui com a salvação em Cristo Jesus. Graças, ó Deus, por podermos desfrutarmos do perdão de nossos pecados e da comunhão com o Padre. Pedimos, todavia, ó Deus, por aqueles que não han tenido a Cristo como seu Senhor e Salvador, não han todavia reconhecido que são pecadores e que necessitam urgentemente de um Salvador. Pedimos por estes que estão nesta condição, para que através da predicação do Evangelho e da obra de tu Espírito en el corazón de ellos, los elegidos del Señor puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos pasar ahorita para la